Boa noite. Maiana, feliz aniversário. Letícia. Jamile, Janiele, Claudenor, que bom, que prazer. Coisa boa. Izzy, boa noite. Ia dar retorno. Tia Garete, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos retomando hoje nossas lives. Que prazer, que alegria estar aqui com vocês. Eu coloquei uma musiquinha aqui pra gente começar meditando. Gisele, oh, coisa boa. E como é que vocês estão, minha gente? Como é que estamos aqui? Elis, deixa eu dizer a vocês, encaminhem essas lives também, uma live que a gente está vendo agora, para quem você acha que tem interesse. Nós estamos hoje estreando a nossa série de lives Você Tem Forças para Vencer. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui no meu Instagram para poder a gente conversar sobre os recursos para a gente ter forças para vencer. E a gente sabe, todos que estão aqui sabem que a gente tem buscado esses recursos em Deus, esses recursos na palavra de Deus. Então, boa noite, vamos lá, encaminha aí, Renata Reis, Gisele, Thalita, David, que coisa boa, encaminha aí para os seus colegas, seus amigos, para poder a gente fazer um momento bem iluminado, um momento de força, de fé e que a gente consiga sempre ter graças, ter bênçãos aqui decorrente desses momentos de live. Bom, meu nome é Marília Andrade, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu tenho recebido também pessoas novas aqui no Instagram. Inclusive, o porquê que eu quero me apresentar? Porque as pessoas observam ou veem muito as lives a partir da reprise, né? Ela fica salva no meu perfil e a partir do momento que está salva as pessoas vão lá e reveem. Então, muitas vezes as pessoas não podem estar aqui presente, mas depois me diz, Marília, eu vi lá gravada, eu gostei. Então, assim, eu queria dizer a vocês que eu me sinto muito feliz por estar aqui junto com vocês fazendo essa live. Primeiro porque vocês já sabem que eu estou em outro momento da minha vida. Claudenor, que coisa boa saber que você está cada vez melhor de saúde. Exatamente, a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. E aí o que é que acontece? Vocês sabem, e quem não sabe vai saber agora, que eu sofri um acidente e neste acidente houve o falecimento do meu pai e da minha mãe. Antigamente, eu já era muito atuante aqui no Instagram, antes disso, não é antigamente não, tá? Antes disso, eu falava sobre cartório extrajudicial, todo o procedimento de cartório, falava muito sobre o uso capião, coisas que são feitas mesmo à minha atividade profissional. Era assim que eu atuava aqui no Instagram. Depois do acidente, eu fiquei 23 dias internado no hospital, eu perdi meus pais, a dor foi tamanha, é uma dor imensa que ainda não passou. É bom que isso fique claro, porque não é fácil de passar, porque muitas pessoas falam comigo e dizem assim, ah, você tá muito bem, etc, etc. É como se não existisse mais dor. Nada disso. Vocês vão entender aqui com o decorrer da live que não se trata de sumiço de dor, se trata de como lidar com a dor. É isso que a gente vai entender aqui hoje. Então, passado todo o tempo que eu fiquei no hospital, que foram 23 dias, UTI, muita coisa difícil, o meu coração pediu para que eu falasse aqui sobre Deus. Eu sentia, ainda na UTI, eu sentia como se Deus estivesse sempre comigo. Era como se eu sentisse a mão mesmo assim, perto de mim. E eu, naturalmente, não era tão fácil de entender, porque eu estava no momento mais desafiador da minha vida. Muitas vezes eu estava sem saber o que estava acontecendo. Conforme eu já falei até em outras lives, eu pensava que eu estava presa, eu pensava que eu fazia parte de uma quadrilha de roubo de cargas, eu fazia petição oral, pedindo água para tomar na UTI. Excelentíssimo Senhor, diretor do hospital, por favor me dê água por causa do meu direito à saúde. Então foi isso que aconteceu comigo, fazendo um resumo, bem resumido, do que aconteceu comigo no hospital e da experiência que eu tive de restauração da minha saúde. Por que eu trago isso para vocês? Porque está na palavra que quando acontece uma coisa que merece a honra e glória do Senhor, a gente precisa dar o testemunho para que outras pessoas se inspirem nesse testemunho e possam conhecer a palavra de Deus. Então, eu não estou fazendo nada diferente do que isso aqui.
Por quê? Hoje eu falo menos disso porque me incomoda muito, mas hoje eu uso uma bolsa de colostomia, aquela bolsa que o presidente Bolsonaro usou. Então eu tenho uma bolsinha aqui que é o meu intestino para fora e tenho uma lesão no pé que ainda não me permite andar. Mas, observem, se eu não tivesse essa bolsinha aqui de colostomia, eu teria morrido. Simples assim, e que os médicos falam com muita naturalidade. Ah, não, você tinha duas opções, ou você coloca essa bolsa, ou você morria. E lógico que eu não sabia nada disso, né? Eu estava inconsciente, eu estava internada, eu estava na UTI, sabia lá o que era que estava acontecendo. Mas isso era passado para os meus familiares, ou coloca a bolsa ou morre. Por quê? Porque tinha começado a vazar fezes do meu intestino e a vida humana é incompatível com fezes nos seus órgãos. Então, realmente, eu sou um milagre, me considero um milagre, sou feliz por ser milagre e quero compartilhar isso tudo com vocês. Então, deixa eu assinar para mais pessoas que estão entrando aqui. Eu tenho Paulinho Moraes, Elivânia, Carla, Jason, que alegria, Jason, Roberta... Deixa eu ver quem mais, Adriane, Amanda, ok, Thalita, pronto. Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai passar aqui para o nosso conteúdo. Bom, eu criei aqui mais ou menos uma ordem para o que a gente vai fazer. Primeiro, é uma sugestão de música que eu vou colocar depois, quando eu fizer o postzinho do feed, quando eu fizer o postzinho dos stories, que combina essa música com o versículo que eu vou deixar no final para meditação e o versículo que a gente vai estudar também durante a live. E aí o que é que acontece? Que maravilha esse milagre, exatamente, Thalita, é milagre mesmo, porque eu fiquei naquele momento que todo mundo tinha dúvida, será que ela vai se recuperar, será que não vai? Mas graças a Deus eu tô aqui para dar o testemunho, contar o milagre e falar pela saúde, né? Porque a gente tá hoje especificamente para fazer uma oração pela nossa saúde. Passei alguns dias com vocês no quarto do regional, você para mim já passava muita força, meu Deus, Renata, que bom, Jornei, boa noite. Sejam bem-vindos. Exatamente, e as pessoas sempre, isso me chamava a atenção, que as pessoas sempre falavam do meu sorriso no hospital, porque eu sempre, todo mundo quando eu recebia, era sempre um sorriso, era sempre uma alegria muito grande que eu tinha em receber todas as visitas. Tem visitas, logicamente, que eu não lembro que recebi, mas a maioria eu lembro, e eu me sentia muito feliz quando recebia todas essas amigas e todos os amigos que eu também fiz no hospital, né, durante o momento de internação. Então, o que foi que eu pensei? A gente meditar na musiquinha que eu coloquei aqui, estende a tua mão e cura. A gente vai ter um versículo específico e eu vou pedir para vocês para meditar no último versículo que eu vou trazer. Essa meditação, eu gostaria muito que vocês usassem o recurso mais importante de uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com minha Bíblia, essa Bíblia é nova, quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha Bíblia era uma Bíblia vermelhinha, toda riscada já, eu colocava muita data da hora que eu fazia a oração, eu colocava a data do que eu lia, aí muitas vezes tinha 4, 5 datas, porque eu sempre repetia aquele salmo, aquele versículo, a Bíblia velhona que está na casa dos meus pais. Certamente agora tá com a Amanda, porque eu deixei lá e a gente veio pra cá, né, quando aconteceu o acidente. Aí aqui eu já comprei essa nova, tô começando a riscar ela ainda, ela tá muito novinha, mas eu gosto mesmo é de usar ela como ferramenta. Sabe assim, quando a gente usa caderno, que o caderno fica todo estragado, eu acho massa quando a Bíblia fica toda estragada, porque mostra que nós estamos usando. Neide, boa noite, Thalita Oliveira, que bom. Então, pessoal, eu recomendo para vocês, como exercício aqui das nossas lives, que vocês busquem essa ferramenta nossa, que é a Bíblia. A gente está começando uma série de lives nova, vocês lembram que a passada, quem estava junto comigo nas lives passadas, a gente fez sob a orientação do livro Coragem para Recomeçar. Nós falamos de recomeço, eu passei pelo processo de recomeço junto com vocês no meu exército de vitoriosos, o que foi o máximo, e agora a gente já está transitando para outro momento, que é o momento de realmente nos sentirmos vitoriosos. E é para isso que eu peço a vocês outro recurso que vai ser ainda mais fácil. Muita gente comprou o livro por causa de mim, mas esse aqui é muito mais fácil das pessoas terem. Muitas das pessoas têm Bíblias em casa e a Bíblia serve para ornamentação, para decoração, serve para fechar alguma coisa. Me digam aí vocês, se a Bíblia de vocês não está servindo para isso. Você olha todo dia e faz assim, eu não entendo nada.
esse texto é muito difícil de entender. Me digam aí se não é isso. Aí, para dizer a vocês que é verdade, eu cheguei aqui em Salvador, na casa de Tia Garete, que é onde eu estou passando pela minha recuperação hoje. Eu cheguei para Tia Garete e fiz: tia, me empresta uma Bíblia, porque eu quero usar, eu quero ver, eu quero ler, eu quero entender, a gente vai fazer leituras, então eu quero a Bíblia. Quando eu peguei uma Bíblia, era uma Bíblia antiquíssima, muito, muito velha, e o que acontece? A Bíblia tinha uma linguagem muito difícil de compreender. Quando eu li, eu disse: meu Deus, se eu for fazer uma publicação no meu Instagram, transcrevendo um versículo desse aqui, ninguém vai entender absolutamente nada dessa Bíblia. Por quê? Por isso que eu comprei uma nova. Então, busquem esse recurso, façam isso. Busquem, me digam aí se vocês se comprometam. Quem se compromete publicamente é muito mais fácil de conseguir o objetivo. Se comprometam aqui, digam: eu sou vitorioso, eu vou buscar minha Bíblia, eu vou usar para poder me acessar, a ter o meu acesso a Deus. Isso faz com que você tenha intimidade com Deus, porque somente através da Bíblia a gente vai conhecer Jesus Cristo. Então vamos fazer isso, vamos providenciar o nosso instrumento para passar essa live aqui. E eu também gostaria de pedir a vocês que tivessem um papelzinho para anotação, porque eu vou citar aqui os versículos e eu gostaria que vocês anotassem para depois também fazer essa análise e essa reflexão sobre o versículo. Para a gente não estar aqui juntos e simplesmente, quando a gente acabar a live, esqueceu tudo que passou e segue a vida como se nada tivesse acontecido, tá? Então, se vocês estão entendendo aí, mandem um emojizinho do Exército de Vitoriosos, que é a nossa tacinha, e também para quem tá entrando agora, para quem tá vendo agora, por que que o nome da minha comunidade, o nome dos meus seguidores, dos meus amigos é Exército de Vitoriosos? Porque quando eu estava no hospital, tinha uma amiga muito querida que me chamava de Marília Vitória. E depois eu trouxe essa história aqui para o Instagram, todo mundo aprovou que nós poderíamos ser denominados de Exército de Vitoriosos. E hoje eu chamo todos vocês do meu exército, eu também estou sempre à disposição do meu Exército de Vitoriosos, amiga Iris. Eu não sei se ela está assistindo, se ela vai poder assistir, mas o que é que acontece? Estou aqui como exército e vocês para mim. Nós nos conectamos, fizemos orações juntos, tem várias pessoas que chegam para mim e dizem assim: Marília, aconteceu uma coisa na minha vida e eu rezei junto com você, fiz a minha oração junto com você e deu pra gente superar, pra ir melhorando. Então, isso é o que me faz voltar aqui. Porque tenho certeza, tá? Não é tão fácil não ficar aqui fazendo a live, me aprontar, ir pra médico. Hoje eu já fui pra médico, já marquei cirurgia, já fiz fisioterapia e tô aqui. Mas eu tô aqui justamente porque eu recebo depoimentos lindíssimos de pessoas que dizem assim: Marília, tua palavra tocou no meu coração, eu quero ouvir mais e eu quero estar aqui junto contigo. Então é por isso que eu tô aqui com vocês. Então vamos lá. Daniele Nascimento, boa noite. Thalita, Claudenor, Rebouças, Jordânia, todo mundo colocando o emojizinho aí dos vitoriosos. Esse é meu exército. Marília, estou nesse instante saindo do meu escritório para casa. Estou adorando a sua live. Prometo assistir posteriormente. Te admiro muito desde quando eras minha aluna no ano 2000. Rapaz, isso não é coisa. Aluna no ano 2000. Imagina quantos anos eu tenho. A gente está em 2022. Obrigada, Claudenor. Obrigada. Um orgulho danado que eu tenho de ter sido sua aluna. Depois a gente se tornou colega de profissão. Claudenor é advogado. O tempo passa, a gente amadurece, melhora, mantém os nossos amigos. E é isso que a gente precisa. Porque nós já vimos aqui também no live sobre rede de apoio, sobre o quanto nossos amigos são importantes, as pessoas que estão próximas da gente. Então vamos sempre lembrar disso, agradecer por todas as pessoas que estão perto de nós e fazendo da nossa vida melhor. Então vamos ser esse instrumento, essa luz. E aí, minha gente, entrando especificamente no nosso conteúdo, a gente está falando hoje de enfermidades. Deixa eu ver o que o Mary está me dizendo aqui. Quero vencer meu luto. Você está sendo minha fonte de inspiração. Marília, parabéns pela força. Obrigada, Mary. Tamo junto, né? Ângela, boa noite. Desejo que se recupere logo. Eu e minha família estamos na torcida. Carla Tupinambá colocou também o nosso emoji. Júlia, boa noite, Júlia. Então, pessoal, entrando especificamente no nosso conteúdo, que é vencer as enfermidades, nós precisamos dimensionar, primeiramente, a enfermidade física e a enfermidade emocional. Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente precisa de partida mesmo, o ponto zero para a gente, é a gente conseguir dimensionar isso. Por quê? No momento atual,
nós temos muitas doenças emocionais. Essas doenças emocionais têm prejudicado demais a gente e têm gerado doenças físicas. Então, como vocês sabem que eu sempre abro as caixinhas aqui e pergunto o que é que está sendo de dor, o que é que está acontecendo, as pessoas me falam de ansiedade, de depressão, reza pelas doenças mentais. Então, é importantíssimo que a gente faça essa diferença e que também nós consigamos compreender doença mental enquanto doença. Porque nós sabemos do preconceito imenso que existe para poder a gente conseguir admitir que a doença mental é efetivamente uma doença. E ela é. Por isso, se não fosse isso, não existia psiquiatra, não existiriam remédios psiquiátricos. E aí, compartilhando com vocês a minha experiência sobre o tema, o que é que acontece? Quando eu estava no hospital, eu tive um momento específico que a psiquiatria denomina de delírio. Era um momento que eu não aceitava e não compreendia o que estava acontecendo. Então eu misturava as ideias, falava um monte de bobagem, enfim, todo mundo pensou que eu poderia ter algum dano cerebral, porque eu estava falando muita loucura, mas isso foi curado. E isso foi curado a partir de quê? A partir da intervenção psiquiátrica, a partir do medicamento. Essa é uma situação muito grande, muito grave, mas é uma situação que ela precisa ser considerada. Porque se você tem um quadro específico de ansiedade, um quadro de uma tristeza que você não consegue reverter, um quadro de depressão, você precisa procurar ajuda profissional. Simplesmente por uma razão muito óbvia. Nós precisamos cuidar do que é possível para nós e deixar a parte do impossível para Deus. A gente quer a coisa muito fácil. É normal, é absolutamente normal do ser humano querer que a bênção venha assim, gratuitamente. E olha que ela vem, viu? Vem, porque a gente recebe o dia todos os dias, a gente recebe o sol, a chuva, o mar, tá tudo aí na natureza para que a gente consiga respirar, viver, escutar, ouvir. Isso tudo tá de graça pra gente, mas além disso, a gente não quer fazer a nossa parte. Quer que Deus mande tudo bonitinho, prontinho, para que a gente consiga viver somente do que é simplesmente de graça, sem fazer a nossa parte. Então, é necessário, nesse contexto, que você busque entender o que é que você passa, o que é que você está sentindo, como é que você pode conduzir melhor a sua vida. E para isso, já que nós estamos falando de enfermidades, é necessário que se faça as prevenções básicas, que é exercício físico, alimentação correta. Tudo isso é extremamente necessário para que a gente não tenha tantos danos à nossa saúde. E aí vem sempre uma coisa que se fala aqui em casa, né? Porque painho, graças a Deus, ele faleceu com bastante saúde. Meu pai era uma pessoa que se cuidava, meu pai era uma pessoa que corria e que não tinha nenhum prejuízo em relação à saúde por todo o tempo que ele viveu. Porque ele viveu uma vida de prevenção, uma vida que o que ele se utilizava era da alimentação correta, do exercício físico, e ele conseguiu, graças a Deus, ir embora sem nenhum desgaste maior, o que é muito bom. Porque é bom você viver mais de 60 anos, você ir embora com 64 anos, é novo, dói muito no nosso coração, mas ele foi sem qualquer problema físico, ele viveu esse tempo todo podendo usufruir de uma saúde muito positiva. Deixa eu acenar para as pessoas que estão entrando aqui. Por favor, se não estiverem entendendo, se estiverem perdidos, se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, tá? É muito importante para que eu consiga também fazer com que o conhecimento seja alcançado por vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui também para poder a gente dar continuidade. Outra coisa completamente diferente das doenças emocionais são as doenças físicas. A pessoa pode ser plenamente saudável no aspecto emocional, não considerar nenhum tipo de ansiedade, depressão, etc., mas pode ter algum problema em sua saúde física. Coisa que para a qual também existe prevenção. Porém, muitas vezes nós somos acometidos das doenças físicas por acidente, como é o meu caso, por uma imprevisibilidade total, como são várias doenças, como é uma dor de coluna que chega de repente e a pessoa está com um problema de dor de coluna que não consegue sarar, que não consegue fazer nada, simplesmente é insistente, persistente, você não consegue fazer mais nada, e inúmeras outras doenças. Principalmente as que nós temos visto hoje, que é o caso do coronavírus, que levou tanta gente querida, é o caso de problema de câncer, que tem levado muita gente querida, mas a gente precisa entender também isso sob a perspectiva cristã,
Por que, meu Deus? Por que a gente é acometido de tanta doença? Para que isso tudo? Por que comigo? Sabe? É muito normal essa pergunta. E é uma pergunta muito interessante porque muitas pessoas disseram assim, caramba, por que uma tragédia dessa com Marília? Aí a minha resposta é assim, por que essa tragédia não seria com Marília? Por que teria que ser com outra pessoa? Marília é melhor do que quem para que essa tragédia não tivesse acontecido com ela? Pessoal, a gente precisa reconhecer nossas fraquezas. Nós precisamos entender a nossa humanidade. Não é fácil nós passarmos por esse momento que a gente tem aqui na Terra, breve momento que nós temos aqui na Terra, e inclusive isso também está na Bíblia. Vocês vão para poder passar um tempo na Terra e depois vocês voltam, porque o lugar de vocês não é na Terra, é no céu. Então a gente precisa entender que o nosso lugar aqui é efetivamente de passagem. Então, como de passagem que nós estamos vulneráveis a todos esses eventos que podem acontecer e principalmente, como nós estamos falando hoje, aos eventos relacionados à nossa saúde. Então, é possível sim que aconteça tudo isso com qualquer de nós, independente, inclusive, do que eu falei, que é a nossa prevenção. Mas o que acontece? Primeiro que eu já disse a vocês que, infelizmente, pela nossa natureza de ser humano, a gente vai ter vulnerabilidade e pode ficar doente. Outro aspecto é que está lá explicado no Antigo Testamento e, infelizmente, a gente sabe que houve o erro de Adão e Eva. Eu nem gosto de chegar nesse ponto, tá? Que é bastante polêmico, eu não gosto muito de tratar sobre isso, não. Mas, quando Deus fez o paraíso, não era pra gente sentir qualquer tipo de dor. Mas, nós somos humanos, pecadores, fizemos lá a nossa aventura e hoje nós pagamos pela nossa aventura. E é importante também, nesse contexto, saber que tudo que a gente faz tem consequência. Se tem consequência, nós precisamos pagar. E, conforme tem também na palavra, o salário do pecado é a morte. E aí a morte vem de várias formas. Para mim, para os meus pais, foi através de um acidente, mas pode ser de cada pessoa que venha e das diversas maneiras que a gente conhece os falecimentos na vida, tá? Então vamos lá, coloquem aqui, acenar, delícias, Beth, boa noite, Beth, Marileusa, boa noite, Thalita, a passagem aqui tem grande propósito. Pessoal, falando em propósito, eu espero realmente que eu esteja cumprindo, né? Eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando e o principal não é gostar de mim. Eu gostaria muito que vocês se aproximassem de Deus. Eu acho que a minha finalidade é o que eu realmente queria, é que através disso, do que eu falo, vocês se aproximassem de Deus. Então, é possível sim, eu tirei a marcação que eu tinha colocado, ó, que droga. É possível que a gente tenha a cura. Por quê? Porque a Bíblia vem e diz pra gente, deixa eu anotar aqui, Marcos capítulo 7, versículo 32, por isso que eu pedi que vocês anotassem, capítulo 7, versículo 32, porque aí depois vocês vão na Bíblia de vocês e vocês vão procurar essa passagem. O livro de Marcos, que é do Novo Testamento, a gente tem 4 evangelistas. Nós temos Marcos, Mateus, João, Marcos, Mateus, João e eu esqueci o outro, já eu me lembro. E aí o que é que acontece? Ele vem e traz pra gente a cura de um surdo e de um gago no livro de Marcos, que narra diversos milagres, assim como também no livro de João, que também tem muitos milagres de Jesus. E aqui eu vou ler essa passagem e eu gostaria muito que vocês tivessem bastante atenção nessa passagem que tem aqui, para vocês entenderem como é que a gente acessa esse poder de Deus. Isso é o que é interessante. E é quando a gente não lê a palavra que a gente não entende como é que a gente acessa. Como é que eu acesso um amigo que eu não conheço? Me expliquem aí. Eu não tenho que chamar e dizer: oi, tudo bom? Eu sou Marília. Não é assim que você tem que fazer? Deus te conhece, tá? E te conhece inclusive pelo nome. Mas se você não se apresenta, não apresenta suas fraquezas, ele vai entender que não está precisando. Não, talvez esse filho esteja aí, ele vai andar pelas próprias pernas, vai ter seu próprio discernimento, suas próprias razões para orientar o caminho dele. E aí acaba que a gente fica largado de mão.
Mas, se a gente compreende como foi que Deus operou milagres, especificamente nessa passagem, Jesus Cristo, então nós vamos sim entender como é que nós podemos ir atrás dos nossos milagres, tá? Então, pera só um pouco. Anne, Mari, Luciene Pinheiro, Jomária, que bom. Marcelo Kitsuda, do meu grupo de Mastermind, um beijo, Marcelo. Gilmaia, Celestino, Luísa, Luciene Pinheiro, pessoal, muito boa noite. Estamos falando sobre saúde e bênçãos aqui, que nós vamos receber e depois, observem, eu quero testemunhos, tá? Quando essa série de lives terminar, nós temos 7 lives para fazer. Eu quero que vocês me deem testemunho. Marília, aquela oração que a gente fez aquele dia, eu me senti melhor, eu tive tal conquista, aconteceu isso comigo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e a gente vai ter muita coisa para compartilhar. Segurem que a gente vai chegar antes do nosso 7º dia de live, a gente vai ter muita coisa para compartilhar. Mas vamos para o versículo, a cura de um surdo e mudo. Capítulo 7, versículo 32 do livro de Marcos. Anotem. Então, lhe trouxeram um surdo e um gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Isso era Jesus, né? Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vejam só, minha gente, o poder dessa passagem. E aí, o que é que a gente tem aqui de ferramenta? O que tem aqui de ouro, de diamante, para a gente garimpar aqui nesse texto? O que é que tem? Veja só. E suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Pensa nisso, pensa nessa palavra, suplicar, suplicar. Qual foi a última vez que você suplicou a Deus por alguma coisa que você precisava? Qual foi a última vez que você fez isso? Quando foi que você passou por uma dificuldade tão grande, que lhe queimou tanto o coração, que você disse: Deus, por favor, por tua misericórdia, faz com que essa coisa mude. Senhor, por favor, coloca um pouquinho do teu sangue redentor aqui nessa minha doença, para que as coisas mudem. Quando foi? Me diz aqui. Quando foi? E se foi? O principal, se foi. Se você suplicou para que Jesus fizesse alguma coisa por você. Sabe o que é que faz você não suplicar? Sabe o que é que faz? É você não conhecer. Quem não conhece, não suplica. Aí sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai suplicar para o nosso amigo, a gente vai suplicar para nossa mãe, a gente vai suplicar para a tia, sabe para quem a gente costuma suplicar? Para o nosso chefe, para outras pessoas que não vão poder fazer o que Jesus pode fazer por nós, sabe? Então, assim, o que é que eu digo a vocês? Eu supliquei, mas, velho, eu supliquei muito. Eu tava no hospital e eu rezava, eu ficava de madrugada acordada porque a UTI ficava vazia e eu achava que estava tendo algum tipo de tráfico de carga. Observe o nível da mente da pessoa. E aí eu ficava rezando. Eram 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Por favor, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Eu não quero ser incriminado, o que é que está acontecendo? Senhor, por favor, eu vou ficar aqui acordada, porque eu preciso ter a tua presença. Eu não quero me envolver em nada errado, não sabe? Por favor, faz com que eu entenda o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que em teu nome eu vou entender. Coloca um pinguinho do teu sangue redentor e faz com que eu restaure a minha saúde, porque eu preciso entender o que é que está acontecendo. Aqui, Mary, supliquei pela restauração da saúde do meu pai. A cura veio através do chamado para a vida eterna. Olha que depoimento lindo, minha gente. Olha como é que a gente consegue elaborar a morte. E é isso, a vida eterna. Nós não viemos para viver aqui para a eternidade. Esse não é o nosso lugar, a gente está aqui de passagem. Então, quando há a partida para a vida eterna, é porque tem um lugar melhor. A promessa de Deus é que tem um lugar melhor para nós. Então, se a gente não consegue enxergar dessa perspectiva, a gente começa a se revoltar,
sabe? Se revolta completamente, não tô mais afim, eu vou entregar tudo, eu vou entregar o jogo, eu vou chorar, eu vou deprimir. Porque, sinceramente, minha gente, do meu coração, total do meu coração, eu tinha todos os motivos para chorar o tempo todo, 24 horas por dia. Eu tinha, sim, todos os motivos. Se eu fosse me entregar para o choro, eu juro para vocês que eu choraria todos os dias, 24 horas por dia. Minha mãe era minha melhor amiga. Minha mãe era minha mentora. Minha mãe era quem me orientava. Minha mãe era que eu ligava para a manhã para dizer assim somente: manhã, eu tô precisando ouvir tua voz. Eu tô precisando ouvir uma palavra. E de repente, eu tô sem o meu chão. Que foi ela e foi meu pai. Então assim, minha gente, aonde é que essa força vem? Essa força vem de mim? De mim? Sério que vem de mim? Que vocês têm certeza que vem de mim? Não, minha gente, essa força não vem de mim. Essa força vem da palavra. Essa força vem de, antes da dificuldade, eu conhecer a Deus. Vem de antes da dificuldade eu ter experienciado a presença de Deus. Por quê? É muito fácil para a gente, em plena saúde, podendo correr, podendo se exercitar, podendo fazer dieta, a gente dizer assim: ai, Deus é muito bom, que Deus massa, a minha saúde está muito boa, eu estou correndo, eu estou superando meu tempo, está sendo incrível. Tá massa, ok. Para esse momento, Deus é Deus. Mas para o momento que tu tá ferrado, Deus não é Deus, porque Deus não está fazendo o que tu quer. E é assim, quando a gente é para fazer o que Deus quer, a gente faz o que Deus quer. Pensa aí no teu coração. De verdade, se tu faz o que Deus tá te exigindo, se tu faz o que Deus está querendo. Porque eu não consigo fazer tudo que Deus quer de mim. Então quem sou eu, Marília, ou você, seu nome, querer que Deus faça o que você quer na hora que você quer. Então, minha gente, Deus é Deus em qualquer momento, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. E aí, o que é que você faz? Eu preciso de forças, eu preciso de discernimento, preciso de orientação para poder viver o que eu estou passando. E daí ele vai, dia após dia, renovando. Renova força, renova misericórdia, renova pessoas. Inclusive, eu tinha separado outra história. Eu estou achando que o tempo está se alongando demais. Mas eu tinha separado uma história e eu preciso contar ela para vocês, porque é uma coisa que aconteceu muito comigo e eu quero partilhar para vocês saberem que isso também acontece. Deixa eu só terminar aqui. Suplicaram, e o que foi que Jesus fez? Jesus cumpriu o milagre. Essa pessoa teve muita fé a partir de sua súplica e Jesus cumpriu a palavra dele e disse: abre os olhos e desembaraça a língua. Ele deixou de ficar gago e deixou de ser cego. Ou seja, é aqui um relato. Todo mundo sabe que Jesus foi histórico. Ele teve realmente uma passagem na terra e as pessoas relataram os milagres. Os milagres são relatados nos livros do Antigo Testamento e os mesmos milagres são relatados por outros evangelistas. Então, isso indica que muitas pessoas viram. E o que é que ele fez também? Ele disse para se esconder. E o que é que aconteceu? A pessoa que foi curada desobedeceu. O que fez? Deu testemunho. Começou a dizer a todo mundo que tinha sido curado. Aí Jesus foi ficando famoso, todo mundo queria estar perto. E aí, minha gente, no decorrer da Bíblia, aqui no texto, diz que a gente precisa dar o testemunho. Jesus pedia porque Jesus, ele precisava andar naquele momento, naqueles lugares. E a partir do momento que as pessoas davam seu testemunho, ele ficava inviável de Jesus continuar fazendo a trajetória dele. Era por isso que ele pedia para não falar. Mas o que acontece? Ele falou. E a partir do momento que fala, dá oportunidade de Jesus cumprir outros milagres. E observem outra perspectiva muito importante da enfermidade e que se amplia para as dificuldades. Se a gente não tivesse enfermidade nenhuma, a gente não podia ser curado, tá? E se a gente não podia ser curado principalmente a partir de milagres, a gente não ia ter como acreditar no poder de Jesus Cristo. E a gente sabe muito bem que, por exemplo, os santos na Igreja Católica têm os seus milagres, os milagres são comprovados e eles são comprovados assim, por uma junta médica gigante, cheia de gente internacional, muito valorizada no mercado, que diz assim: nós não temos conhecimento de como isso aconteceu. É assim que os milagres são declarados pelos médicos, pelas pessoas que são consultadas para declarar que aquilo que aconteceu foi efetivamente um milagre. Ou seja, os milagres acontecem, todo ano existem inúmeras canonizações, isso do ponto de vista da Igreja Católica, tá? Mas que se amplia para todos, porque os milagres podem acontecer, só que ele precisa da fé,
Precisa que você suplique e acredite. Ele precisa de Jesus. Sem Jesus, sem Deus, você não vai ter o seu milagre. E ele precisa do seu testemunho. Fé, o curador que faz você vencer, que é Jesus, e o seu testemunho. Então, quando você faz esse combo, você consegue ter a sua cura. E aí, vem a pergunta mais óbvia e a pergunta mais normal e natural que vocês vão me fazer. E por que eu rezei tanto e não fui curado? Onde é que estava Deus? A gente costuma muito perguntar isso. Onde é que estava Deus que eu rezei tanto e não fui curado? A gente precisa entender o que eu falei no começo. Vou usar o mesmo argumento para responder a pergunta. Nós viemos pecadores, nós viemos humanos e nós viemos para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, nós somos completamente vulneráveis e nós estamos vulneráveis às doenças, sim. É possível completamente. E outra coisa, vai depender da vontade de Deus e da hora de Deus e da sua fé. Então, vamos reelaborar toda aquela maldade, toda aquela revolta que a gente tem no coração, de achar que tudo é contra nós, que você é o umbigo do mundo, que você é mais importante, que existem outras pessoas que são menos importantes e que deveriam sofrer mais, etc. Não, minha gente, a gente está num balaio do pecador mesmo. E no final das contas, todo mundo vai passar por um montão de dificuldade. O que vai diferenciar é como você passa por essa dificuldade, como você elabora essa dificuldade que você está passando, tá? Entenderam essa parte? Porque eu quero contar, eu vou resumir o máximo do resumo que eu consigo para contar essa história para vocês, porque eu quero falar sobre anjo. Eu quero falar sobre o anjo Rafael, que é o anjo da saúde. Eu não podia passar por essa live e não falar do anjo da saúde, principalmente porque eu tenho certeza que eu tive a presença dele hoje na minha vida, através de uma criança que se chama Rafael, filho da minha amiga do coração, Simone. Então, assim, hoje eu recebi uma foto dele lindíssima, e o nome dele é Rafael, em homenagem ao anjo Rafael, exatamente no dia da minha live de saúde. Então, eu chego a ficar arrepiada. Não tem como isso não fazer sentido, tá? Então, vamos lá. No livro de Tobias, que tem Tobias pai, Tobias filho, Tobias pai é cego. E ele, vendo que estava prestes a morrer, ele diz: filho, ó, você respeite sua mãe, pague suas contas, enfim, mas vá-se embora viver sua vida. E ele vai embora viver a vida dele, mas ele encontra uma pessoa que dá carona a ele, e nessa carona, nesse caminho, ele encontra um peixe gigante que quer comer ele. E nesse peixe gigante, o amigo que estava dando a carona, que estavam indo juntos para o destino, o amigo diz assim: não tenha medo, ele não vai fazer nada com você. E aí ele impede que o peixe faça uma coisa lá com ele, mata o peixe, pega o fígado do peixe e leva esse fígado do peixe para casa. E aí, quando ele leva isso para casa, e faz-se um remédio a partir desse fígado para poder curar a cegueira do pai. E a partir do momento dessa cura da cegueira do pai, existe a revelação de que aquela pessoa que estava com Tobias e que disse que ele matasse o peixe e levasse o peixe para casa era o anjo Rafael. Então eu não posso deixar de trazer essa história para vocês de maneira alguma, porque eu queria outra atividade da parte de vocês. Prestem atenção nos anjos que aparecem nas suas vidas. Por uma simples razão. Jesus não prometeu que a gente não teria dificuldades. O que ele prometeu é que a gente teria recursos para passar pelas dificuldades. Então, a gente vai encontrando anjos. Por favor, me digam se estão entendendo. Interajam comigo aí, para eu não estar falando muita besteira sem que vocês entendam. E aí, o que é que acontece? Nós temos anjos na nossa vida. A partir da minha experiência, que eu sempre vou trazer para vocês, quem estiver aqui vai sempre ouvir minha experiência, porque eu não vou esquecer isso jamais. Eu encontrei muitas pessoas que foram meu anjo Rafael, que eu considero meu anjo Rafael. Eu tive um amigo que eu também já falei aqui, que é Vanson. Vanson ele estava em São Paulo, veio de São Paulo, foi para Santo Antônio de Jesus. De Santo Antônio de Jesus me acompanha aqui em Salvador. Ele faz minha anestesia. Vanson, por favor, faça a minha anestesia que eu não veja nada. Botou tanta anestesia, não vi nada. No outro dia nem consegui sair do hospital porque meu pé não mexia. Da anestesia que foi tão potente, foi excelente. Eu não queria ver nada, eu não consigo, eu não reajo bem a ver tanto médico, tanta coisa. Então, assim, existem muitas pessoas que são anjos na sua vida. Eu estou dando apenas um exemplo. Mas eu fiz uma live da gratidão aqui, e se vocês andarem mais um pouquinho, procurar aí no meu perfil, vocês vão encontrar
Quantos anjos eu tive na minha vida para me ajudar a atravessar esse caminho. Então não vão pensando não, ai meu Deus, eu tô no desespero, eu tô no buraco, eu tô perdido. Caramba, muda teu olhar, apura teu olhar. A gente não apura o nosso paladar, né, para tomar aquele vinho seco que todo mundo acha terrível. Ai, não apura o nosso paladar para sentir gosto no vinho seco. Então apura teu olhar, para ver quem é teu anjo Rafael, para ver as pessoas que estão do seu lado, para ver as pessoas que estão na sua carona, para ver quem está te ajudando a ser essa pessoa melhor, quem está te ajudando a enxergar melhor a dificuldade que você está passando na vida. Não pega a dificuldade e categoriza a dificuldade. Eu estou passando por uma dificuldade e eu quero estacionar na dificuldade. Entende que isso não funciona, pessoal, não funciona. O que é que acontece também? Quando eu estava lá no hospital, teve um dado momento que eu entendi, né, o que estava acontecendo comigo. E nesse momento eu disse, tá, eu vou precisar não surtar emocionalmente, depois que eu tinha entendido, tá? Surtado, eu já tinha surtado, então ali passou o tempo, eu entendi. Eu vou ter que diminuir esse impacto emocional do falecimento dos meus pais, porque se eu não diminuir esse impacto emocional, eu não vou conseguir a minha cura física. Foi quando eu passei a não pensar no que tinha acontecido. E realmente eu sei que isso é obra do Espírito Santo, porque eu não sei como dava, mas eu não pensava, eu só pensava, eu preciso ficar boa, eu preciso ficar boa, eu preciso ficar boa. Aí rezava, eu preciso ficar boa, eu estou boa. Senhor, obrigada porque eu estou ficando bem. Senhor, obrigada porque eu tenho minha irmã, eu tenho meu sobrinho, eu tenho minha família, eu tenho minha tia, meu tio que estão aqui comigo, cuidando de mim, me esperando. Eu preciso ficar bem. Eu tinha minha terapeuta que ia lá me ver no hospital, eu tinha diversas pessoas que estavam comigo no hospital, e aí eu começava a agradecer. Tá, eu tô aqui numa situação muito complicada, mas eu tô agradecendo. Eu comecei a fazer um exercício mesmo mental para poder fazer com que a minha cura física acontecesse, porque eu precisava da minha restauração física, minha gente. Então, quando você está numa doença, não foca na doença, não. Existe uma frase do coaching que eu acho fantástica. Onde foca, expande. Onde foca, expande. Se tu foca na tua saúde vai expandir. Se tu foca na tua doença também vai expandir. Não, eu fui diagnosticada com um problema emocional e agora eu não faço mais nada porque eu sofro de um problema emocional. Você vai se entregar. Isso é entrega ao problema. Eu passei por uma dificuldade e eu vou me entregar. Não quero mais ver ninguém, falar com ninguém, fazer nada, porque eu estou passando por um problema grave. Isso é se entregar ao problema. Porque não é fácil a gente ter tanta vontade de se curar, não é fácil de maneira alguma, mas eu estou mostrando a vocês que o recurso para se curar emocionalmente, fisicamente ou reelaborar o que acontece existe, tá? E agora, deixa eu ver só no roteirozinho que eu fiz, o que é que tem? Faltam duas coisas. Já está em 43 minutos, era para ser meia hora, tá, minha gente? Olha só. Tema para reflexão. Eu quero deixar aqui no finzinho, me diga aí, que momento lindo, que bom, Jomária, Renata, Carlinha, minha terapeuta, meu anjo Rafael. Isso, façam esse exercício, por favor, façam o exercício de saber quem é o anjo Rafael na vida de vocês, minha gente. Gouveia Coelho, Márcio, que bom, Márcio. Renata, Lígia, Pátio Zeda, Bruna Souza, Miziene, Renata Reis, Kel Santos, Cris Machado. Ô, pessoal, que alegria! Isabela Siqueira, Eliane Marques, Danila, minha amiga, Ananda Mello. Eu vi Danila aqui, me lembrei, eu quero fazer um evento presencial, tá? Está no forno um evento presencial para a gente se ver, para a gente comer junto. Tá aí uma ideia embrionária, mas esse evento presencial vai acontecer. Tatiana Siqueira, Alice Alves. Então, pessoal, vamos aqui. Eu tenho uma pergunta que eu quero deixar vocês refletindo. Eu gostaria muito de que a live que eu estou fazendo aqui trouxesse uma semente no coração de vocês, tá? Então, diante de tudo que a gente conversou aqui, o que é que eu trago? O que está ao meu alcance para melhorar minha saúde? Eu quero que você faça o possível. E o impossível vai ser feito por Deus. Eu quero que você tenha no seu coração que você pode fazer o que é possível e que Deus está pronto para fazer o impossível. Então vamos pensar no que é possível para você fazer, que tal? Então, vamos lá. Miziene, minha irmã, que também está precisando se espelhar na sua força, Marília. Oh, que coisa boa, Mary. Rosa, minha filha é meu anjo, Rafael, perfeito. Ah, Manuel, que bom, coisa boa você tá por aqui. Então, vamos lá, eu quero somente
ler mais outra passagem, que é 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. Eu vou ler, essa daqui é forte, tá? Segurem, porque essa é forte. E eu quero que toque no coração de vocês de maneira assim, bem impactante mesmo, para vocês terem certeza do poder de Deus na nossa vida. Que a gente não vai simplesmente achar que o poder está todo na nossa mão. Não, de maneira alguma, o poder está fora da nossa mão. Mas vejam que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos lá. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. E aí, minha gente? Se você está pensando em ficar refém da sua fraqueza, você está pensando errado. Se você quer ficar refém da sua fraqueza, você está pensando completamente errado. Você precisa buscar o seu refúgio. E o seu refúgio é Deus. Deus, ele tem a mão que pode ser estendida. Deus tem a mão que pode conceder a cura. E mais do que isso, se ele não te concede a cura, se ele não consegue tudo, não te dá tudo na hora que você quer, ele pode ressignificar o que você está passando. Tá? Então, nesse contexto aí de reflexão, eu quero passar para nosso momento de oração. Vocês estão prontos? Eu quero pedir que o Espírito Santo esteja aqui em nossa companhia, esteja em nosso grupo, porque onde estão 2 ou mais de 2, Deus está presente, Ele está pronto. Então eu vou aumentar, eu não vou aumentar não quero aumentar, porque se aumentar a gente não consegue escutar nem a minha voz. Mas eu coloquei uma musiquinha aqui pra gente refletir. A música é Que Eu Seja o Teu Milagre. Então eu peço, Senhor, aqui que o Espírito Santo esteja presente. E aqui fechem os seus olhos, minha gente. Façam uma oração sincera. Pensem em tudo que foi falado aqui durante essa live. Pensem em quem é seu anjo Rafael. Pensem nas pessoas que estão ajudando vocês a conduzirem. Pensem na sua saúde. Pensem no que falta para a sua saúde. E suplica. Suplica. Eu vou fechar meus olhos também. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento lindo que nós estamos passando. Obrigada por eu convocar o meu exército de vitoriosos e eles estarem aqui, todos prontos, à disposição do Senhor. Nós estamos aqui hoje pedindo e refletindo especialmente sobre a nossa saúde. A gente está aqui, Senhor, em modo de súplica, te suplicando efetivamente para que o Senhor estenda a tua mão e nos cure. Cure as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, as nossas dores na alma. Faz com que todas essas dores e problemas físicos e emocionais sejam diminuídos e principalmente curados. Faz com que anjos Rafael apareçam na nossa vida. Faz com que depois que esses anjos apareçam, que a gente consiga reconhecer e agradecer a presença desses anjos na nossa vida. Faz com que nós sejamos apoio, palavra, luz, uns para os outros. É isso que a gente te pede, Senhor, porque nós sabemos que pelo teu poder é possível, com toda certeza de coração, que o Senhor conceda todas as graças que nós precisamos. Então, Senhor, a gente entende e expõe a nossa fraqueza, pedindo que o Senhor a reconheça e faça com que nós nos fortaleçamos, porque a nossa fortaleza vem da tua palavra e da tua presença. Obrigada, Senhor, por essa live de hoje, por esse momento de reflexão, por esse momento de reconhecimento, de adoração, de música, de louvor, de pedido pela nossa saúde. E em breve nós vamos estar aqui todos testemunhando milagres, bênçãos, alegrias e todo mundo vai ressignificar qualquer sofrimento que esteja passando e vamos estar sempre uns nas mãos dos outros, podendo nos ajudar e ter a nossa vitória.
porque nós temos forças para vencer. Amém. E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu tô muito feliz, tá? Fazer live me deixa muito feliz, me deixa muito bem. Eu gosto muito de fazer isso. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, porque eu me sinto muito honrada. É um trabalho, eu estudo, eu medito, eu peço forças para o Espírito Santo, eu peço que ele me mostre o que eu preciso falar. Eu peço que ele esteja junto comigo para fazer as orações. Então, assim, obrigada a todos que estiveram comigo, obrigada a Deus. E repassem a palavra de Deus. Vê que coisa linda, vê que paz a gente está sentindo. Então repassa, tem serenidade, tem sabedoria, pega os textos que foi falado aqui, lê de novo, relê amanhã, suplica, pede, faz o que for necessário para ter força e atravessar essa dificuldade que você está passando. Tá? Um beijo, Danila, minha amiga, Thalita, Carlinha, Renata Reis, Júlia, prima, Misiene, Thalita, que bom, minha gente, amém, Gisele, foi maravilhoso, obrigada por tudo sempre, eu que agradeço a vocês, minha gente. A gente sabe que existem anjos na vida, vocês estão sendo anjos para mim, porque estão me acompanhando desde que eu estou passando toda essa dificuldade, nós estamos atravessando juntos e daqui a pouco nós vamos estar numa situação muito melhor do que hoje, eu creio muito nisso e a gente está se recuperando e se restaurando. Um beijo para vocês, em breve a gente vai estar juntos, em breve a gente vai poder se abraçar e ser muito mais felizes sempre, porque é isso que Deus quer para nós. Beijos em todos vocês.